Bom dia. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo escreve o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu fui até o começo do verso 9. A ressurreição de Cristo é o ápice da sua vitória no mundo visível. A vida venceu a morte. O que Paulo está nos dizendo aqui, o que ele escreveu para os coríntios, eu quero focalizar na questão da ressurreição. Paulo fala no primeiro versículo que ele está lembrando o evangelho segundo o que ele anunciou. A igreja de Corinto foi fundada com base no evangelho do apóstolo Paulo. E é o mesmo evangelho que nós recebemos, a boa notícia. Que boa notícia é essa? Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E Paulo continua, e ressuscitou segundo as Escrituras. Foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas depois de falar que isso aconteceu segundo as Escrituras, Paulo passa agora a expressar que ressuscitado Jesus foi visto por muitos. Apareceu a Cefas e assim por diante. Chega um ponto em que ele diz, e ele foi visto também por mais de 500 irmãos de uma só vez, e esses irmãos, segundo o apóstolo Paulo, ainda sobreviviam, ainda estavam vivos, muitos deles no tempo que Paulo escreveu esta carta. Ou seja, o evangelho, esta boa nova podia ser conferida, bastava que alguém fosse a Jerusalém, que alguém fizesse uma pesquisa e poderia ser confirmado. Irmãos, a ressurreição de Cristo é que dá sentido à morte de Jesus na cruz a nosso favor. Porque a ressurreição de Cristo significa que Deus aceitou o seu sacrifício e que nós agora podemos adentrar a eternidade através do sacrifício de Cristo. Então a ressurreição é pedra de toque do cristianismo. Sem a ressurreição, o cristianismo não permanece. E ele tem permanecido já há cerca de 2000 anos. Então, queridos, a ressurreição de Cristo é o ápice da sua vitória no mundo visível. A vida venceu a morte e nós temos testemunho disso e nós temos crido nesta verdade. O cristianismo não é uma fé vazia, uma fé no nada. É uma fé na ressurreição de Cristo. Que Deus te abençoe.